comece a dar ordem agora para que essas nuvens saiam. Comece a empurrar as nuvens para a direita, para a esquerda. Sobre elas, empurre elas. Diga: nuvem, em nome de Jesus, vá para o mar, vá para a serra, chova em qualquer lugar, menos no perímetro urbano da cidade de Joinville. Vem vento do norte, sopra vento do sul, vem vento do oeste, sopra vento do leste. Começa a dissipar as nuvens sobre a igreja, sobre um raio geográfico de 30, 40 quilômetros ao redor da igreja. Céus abertos, céus abertos, céus abertos, céus abertos. Que a manifestação física das nuvens dissipadas, os céus abertos, faça com que as estrelas brilhem de modo especial essa noite. E isso será um paralelo profético que vai gerar fé, que vai gerar alma, que vai gerar esperança no meu espírito, no espírito dos meus irmãos, porque eles verão que assim como na meteorologia física os céus se abriram, um paralelo profético se estabeleceu no mundo espiritual. Os céus estão abertos para os anjos de Deus trazerem os milagres. Você pediu para Deus para chover ou para chover, sim ou não? Você pediu para a chuva fazer o favor de não chover durante os dias do seminário. Você exerceu autoridade sobre a natureza. Baseado num poder que existe em você? Claro que não. Se fôssemos bobos de fazer isso, Jesus não iria estar conosco. Baseado no que nós fizemos isso? Na palavra de Deus. Esse é o problema, que muitas pessoas têm a fé frustrada. Ele não depositou a fé no entendimento, no conhecimento da palavra de Deus. Diga: a fé exige um conhecimento bíblico sobre o qual ela é canalizada. Ele depositou a fé no pastor. Esse missionário aí é profeta, olha, ele revela tudo. Ele botou a fé no missionário, botou na palavra. Olha como ele ora bem, olha como esse irmão adora, é bonita a música dele, olha como a voz dele é bonita. Ele canaliza a fé no buraco errado na hora errada. E isso gera resultados errados. Pode tomar assento. A partir desse entendimento, você pode olhar para qualquer coisa, usando o seu corpo espiritual. E ao longo que você exercita isso, muito mais do que pedir a Deus, você pede a Deus usando o seu corpo espiritual para liberar ou receber aquilo que Deus tem reservado para você. É provável que Deus te descortine o entendimento dos atos proféticos. Numa próxima escola eu vou entrar nessas matérias mais profundas. Atos proféticos, como a ceia. Toda ceia é um ato profético, é um memorial, é um ato simbólico, físico, que representa uma realidade espiritual que invade as pessoas que participam dela. Por exemplo, um outro ato profético, Jeremias, enterrar o cinto de linho, para que anos depois, quando ele desenterre o nylon podre, o linho podre, ele profetize para aquela peça de roupa podre, dizendo: assim como apodreceu essa peça de roupa, assim eu determino que apodreça o orgulho e a arrogância dos moradores de Judá. Os moradores do sul do Brasil não vão ter o seu orgulho e a sua arrogância apodrecida, e o espírito de quebrantamento e adoração espontânea florescerá, porque Deus quer. Deus sempre quis isso. Há 100 anos Deus quer, há 200 ele também queria, há 1000 anos ele também quis. Desde que a comunidade foi fundada, Deus sempre desejou isso. E isso não é uma realidade, não tem nada a ver com a vontade de Deus. A vontade de Deus se manifesta na terra através de pactos, de alianças e de parcerias com homens que conectam-se a Deus, ouvem a mente de Deus e verbalizam na terra dos viventes o propósito de Deus. Este é o ideal de toda vez que alguém orar o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O nome de Deus deixou de ser santo? Não, embora ele seja santo, eu afirmo a santidade e reafirmo ela. Venha o teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Porque a vontade de Deus precisa ser trazida à terra através de uma intercessão profética. Porque diariamente a vontade de Deus não é feita na terra. E alguém enfeitiçou a sua mente para dizer tudo o que acontece é a vontade de Deus. Uma teologia pobre, rasa, superficial, texto fora de contexto. Mas um cabelo cai da cabeça sem que ele saiba. Assim, o fato de ele saber que caiu não quer dizer que Deus foi o agente causador da calvície. O fato de Deus saber quantos cabelos tem e quantos caíram é uma coisa. O fato de você somatizar na alma o entendimento errado de que Deus tirou o teu cabelo, não foi Deus que deixou você careca. Você ficou careca porque você não cuidou do cabelo, porque a circunstância te estressou, o pecado, o mundo, o diabo, o sistema no qual você está inserido. Uma série de coisas contribuíram para que o teu cabelo caísse, menos Deus. O máximo que ele fez foi contabilizar a queda. Mas o religioso pensa então que ele é o agente causador da queda. A Bíblia não diz isso. Isso a religião ensina. A religião que ensina isso. O fato de Deus ser presciente não quer dizer que ele determinou que a menina fosse prostituta depois de um abuso e um estupro sexual com 15 anos de idade. Ela não nasceu destinada a ser prostituta. Ela se tornou assim por causa de uma série de acontecimentos que ela sofreu, uma série de acontecimentos como ela reagiu ao sofrimento. Então ela é vítima e ela é culpada, as duas coisas juntas. Deus não tem nada a ver com isso. Deus é um juiz de futebol que não consegue roubar, não consegue ser imparcial, nem para o nosso lado, nem para o lado dos demônios das trevas. Ele é justo juiz e está numa zona de neutralidade. Ele não é um pai manipulador, mentiroso, que se for para privilegiar o filho, briga com a professora da escola, mesmo sabendo que ela está errada. Se ela está errada, ele briga com ela. Se o filho está errado, ele passa o chinelo no filho. Ele é um justo juiz. Esse entendimento faz com que você abra a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 12, onde Salomão, o poeta, manifesta uma poesia profética. Diga, Salomão, filho de profeta, porque Davi foi tanto adorador quanto profeta. Ele teve rei, a unção de rei, mas teve também uma veia profética da adoração muito forte. E Salomão tem uma veia profética também nas suas poesias. Se alguém chegasse aqui agora e colocasse um revólver na minha cabeça e dissesse assim: Gelson, você agora ora, eu vou cronometrar no relógio 10 minutos e depois eu vou te matar. Imagine você, um revólver de um assaltante aí na sua testa, e ele te dá 10 minutos para orar, e depois disso ele vai te matar. Como é que você iria orar? Como é que seria essa oração? Talvez assim, o pessoal mais católico romano, ortodoxo, iria ter uma oração assim, puxa, mais contemplativa. O pessoal luterano iria ter uma oração tão contemplativa quanto presbiteriano, batista, mais teologia de reforma, mas iria orar talvez do tipo, vamos ilustrar, o pessoal ser mais romano. Amado Deus e Pai e Nossa Senhora Aparecida, nós te pedimos que rogue por nós nesse momento de tribulação e sofrimento, e interceda junto a Deus, pedindo que Ele nos dê o livramento desse assaltante que quer nos matar. Se for assim da tua vontade e julgar que nós merecemos receber essa graça, nós te agradecemos. Amém. Talvez uma oração assim. O luterano ele vai orar bem parecido. O teologia de reforma, de modo geral, vai orar bem parecido. Vai mudar só a ideia de... Não vai direcionar a oração a Maria ou a uma manifestação feminina da Rainha dos Céus. E não vai então orar: Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o único Deus, ele vai dizer. Depois ele vai desenvolver o raciocínio dele na oração dizendo: se o Senhor, na sua soberania vontade, na sua soberana vontade, julgar que eu devo morrer agora, então eu morrerei e me recebo aí no céu. Mas se o Senhor julgar que ainda não chegou a minha hora de morrer, eu peço que o Senhor me dê o livramento desse assaltante e que o tiro não me mate. Em nome de Jesus, amém. Ele vai orar basicamente isso: soberana vontade de Deus, vai falar, ou seja, tanto um quanto o outro, ele ora jogando a bola e a culpa e o resultado para Deus. Aí depois ele pega um pentecostal, assim, tipo década de 50, 60, aquele pentecostalismo clássico, a turma mais legalista, assim. Então ele vai orar do tipo: Jesus manda fogo, 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 fogo agora, queima ele, Jesus agora queima ele com fogo, e manda bastante fogo.
e vai desenvolver o raciocínio dele, em nome de Jesus, amarrando os demônios, e mandando que os demônios vão embora, porque ele já tem um entendimento de demônio. Se fosse, então, um neopentecostal da década de 70, 80, essas igrejas assim mais, tipo, sei lá, Sai da Nossa Terra, Renascer em Cristo, R.R. Soares, esse pessoal assim, aí ele já não tem uma teologia pentecostal clássica, a oração dele já ia ser assim: Cristo Jesus levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz foi lançado sobre ele, baseado na revelação de Isaías 61. Eu oro agora repreendendo o espírito de morte que se levantou, e peço que esse homem aqui agora seja, os demônios que estão na vida dele, solte e vá embora em nome de Jesus. Ele já vai um pouquinho mais agressivo. E o movimento apostólico profético dos nossos dias, como é que eu oraria? Nessa nova onda de unção que está invadindo o entendimento da igreja, independente da tradição histórica, esse entendimento espiritual que está invadindo a igreja. Ele iria ficar com um revólver aqui e eu iria cronometrar no relógio 8 minutos de oração em línguas. Eu iria adorar a Deus, eu iria invocar a Deus, eu iria gastar 8 a 9 minutos somente fazendo um exercício de adoração vertical. Ele falou que são os 10 últimos minutos da minha vida, que ele vai puxar o gatilho no final do último minuto. Os primeiros 8 a 9 minutos eu vou estabelecer um altar vertical de comunhão, línguas, adoração, invocando o Espírito Santo de Deus, invocando o Espírito Santo de Deus, até que eu discirna, sinta, tenha a percepção no meu espírito que o cálice de ouro, o cálice da comunhão, transbordou de tanto que eu invoquei a presença de Deus. A hora que eu perceber que esse negócio aqui está transbordando, ou ápice a transbordar, só restam 30 segundos para você orar. Eu vou olhar para ele e vou dizer: em nome de Jesus, eu ordeno agora que a mão dele fique magnetizada. O anjo deu uma surra nele, quebre esse braço agora, caia por terra agora, em nome de Jesus, que os músculos não consigam se contrair. Ou ele vai me dar um tiro e eu vou morrer, ou ele vai ter o braço paralisado, mirrado, materializado, quebrado, enfermo. Acho que eu vou pedir para Deus, se Deus estiver muito ocupado, poder checar o meu e-mail. Gente, por que você ora pedindo para Deus fazer por você aquilo que Deus já delegou pela palavra que você faça para louvor e glória do nome dele? Esse é o entendimento. Jesus diz assim: vão de 2 em 2, de casa em casa, expulsem os demônios. Quem é que tem que expulsar o demônio? Quem expulsa o demônio? Eu ou Deus? A pessoa incorporou, o demônio é cabeludo e está bravo. Quem é que expulsa o demônio? Jesus? Deus? Ou eu? Quem expulsa esse demônio? Diga, você. Somos nós que expulsamos esse demônio. Deus não vai expulsar esse demônio. Jesus não vai fazer absolutamente nada por essa pessoa que está em estado de possessão demoníaca, de joelhos com as duas mãos para trás, dizendo que vai matar você, que incorporou ali uma identidade de Zé Pilintra. O que Jesus pode fazer por esse moribundo endemoniado? Nada! Porque o que ele tinha para fazer, já fez, há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Fez bem feito, fez uma vez por todas e não vai fazer novamente, porque a libertação desse homem já está consumada. Quando Jesus enche o pulmão de oxigênio, está consumado, quer dizer, fiz de uma vez por todas, fiz bem feito. Jesus não vai vir agora libertar ele. Jesus já o libertou. Essa é uma realidade que está nos céus. Alguém tem que ensinar esta realidade de lá a invadir este homem necessitado desta experiência aqui. Quem é esse elo? Quem é esse instrumento de Deus na terra? Quem é esse agente catalisador de milagre? Quem é essa pessoa que vai exercitar fé em Jesus para que um poder maior do que ele se revele? Qualquer pessoa que saiba orar o Pai Nosso: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, seja feita assim na terra como nos céus. Mas antes da vontade de Deus ser feita na terra como nos céus, o que nós temos que dizer? Venha a nós. Quem trouxe o reino de Deus para esse homem endemoniado? O reino de Deus não veio porque Deus quis. O reino de Deus veio porque eu quis. Deus quer que o reino de Deus venha sobre todos, mas não virá porque Deus quer. Só virá porque Deus quer e encontrou na terra alguém disposto a ser esse agente profético para manifestar as realidades celestes aos homens na terra.
Esta é a diferença de uma intercessão religiosa para uma intercessão profética ou apostólica. Você vai fazer aquilo que há muitos anos na palavra de Deus mandou que você fizesse, mas por causa da religião você ficou tímido e fica pedindo que Deus faça. Deus não disse, Jesus não disse, olha, vão de casa em casa, de 2 em 2, e se tiver alguém endemoniado, orem ao meu Pai pedindo que ele expulse. Jesus não falou isso. Orem a mim pedindo que eu expulse. Orem ao Espírito Santo pedindo que... Jesus não disse isso. Jesus disse assim, eis que eu dei poder, dei autoridade. Vão e expulsem. Quem expulsa o demônio? Diga, a igreja. O crente, o nascido de novo. Diga, a pessoa cheia do Espírito Santo. Ela expulsa. Diga, quem expulsa o demônio? Pergunte, quem expulsa o demônio? Responda, eu. Baseado no exercício de fé em mim mesmo, nas minhas habilidades, na minha santidade, vai se enforcar no pé de goiaba, vai dar errado. Baseado em alguém que é melhor e maior do que todos nós juntos. Quem expulsa? Diga, nós. Baseado em quem? Em Jesus, do sacrifício da cruz do Calvário. Então quem é o que aperta o botão do play? É Deus ou sou eu? Diga, eu aperto o botão do play. Eu libero os céus para invadir a terra através da minha intercessão, através da minha adoração, através dessa violenta comunhão interior. Eu trago a realidade celeste para invadir a realidade terrestre. Depois de 8, 9 minutos orando e me enchendo de comunhão com o Espírito Santo de Deus, ou essa oração gera em mim ousadia, fé, para lutar, guerrear, magnetizar, ordenar que o anjo ampute o braço desse assaltante que está com o revólver tridente na minha cabeça, ou a minha fé é vã, ou a minha fé é tola, ou a minha fé é boba. Não foi uma nem 2 vezes que eu tive que passar por situações idênticas. Você está achando que isso é uma ilustração, mas isso acontece literalmente. E Deus livre. Os anjos se acampam ao redor. Mas não foi porque era a vontade de Deus, é porque era a vontade de Deus e houve um posicionamento correto, um alinhamento correto na terra com a palavra de Deus. Porque senão eu sou religioso e eu fico fazendo aquilo em nome de Deus que Deus espera que eu faça. A mesma coisa se aplica a qualquer outro assunto, a qualquer outra área, inclusive a cura da enfermidade. Olha, não era para ir de casa em casa curar enfermos, sim ou não? Quem é que cura os enfermos? A religião diz Deus. Claro que Deus cura. Deus cura os enfermos através da instrumentalidade de quem? De quem estiver disposto. Deus não cura através da instrumentalidade dos mais ungidos que ficaram no monte sapateando no sapatinho de fogo. Deus cura através da instrumentalidade daquele que está disposto a correr o risco de ser esse canal de cura na terra. O que Jesus olha para os discípulos e diz? Vão de 2 em 2, de casa em casa, e orem ao meu Pai pedindo, se ele estiver de bom humor, ele curar. Se não curar é porque ele estava de mau humor, tem que ir na semana que vem novamente. Não é isso que Jesus ensina. O que ele diz? Vai de 2 em 2. Curem os enfermos. Quem cura os enfermos? Os discípulos. Eu curo a enfermidade, você cura a enfermidade, baseado no exercício de fé em você mesmo, porque você é autossuficiente e tem esse poder de você, errado. Baseado naquele que é maior do que eu, maior do que você, maior do que a própria enfermidade, maior do que o diabo. Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Baseado no exercício de fé em quem? Em Jesus. Mas quem aperta o botão na terra? O louco que expôs a mão e tentou. Entender isso faz com que a estatística de milagre aumente. Deus cura através de uma jumenta semelhante de Balaão. Deus liberta através de uma jumenta em que Balaão estava cavalgado. Deus fala e fala profeticamente através da instrumentalidade de uma jumenta semelhante de Balaão. Puxa, isso é altamente consolador para mim e para você. Se ele usa jumenta, imagina o que ele vai fazer através de todos nós juntos. Isso é altamente estimulante. Se na instrumentalidade da jumenta ele já falou profeticamente, imagina na instrumentalidade de um intercessor que está com o nome no Serasa, no SPC, devendo dinheiro.
é muito melhor do que a instrumentalidade de uma jumenta, de um que está cansado. Conheço uma mulher que tem câncer, ora por centenas de pessoas com câncer, tem mais de 1000 testemunhos de cura de câncer, ela nunca foi curada. Ele também nunca morreu, está com 80 anos de idade, tem câncer desde os 40, e também não morre. Que mistério é esse de Deus na vida dela? Isso é um mistério, isso é uma alegoria para o verbo, uma coisa louca. Ela tem 40 anos de enfermidade, tem mais de 1000 pessoas que foram curadas através dela, ela nunca foi curada. Mas ela está disposta a fazer aquilo que a grande maioria dos religiosos não estão. É isso que você tem que entender. Se você botar Deus numa caixinha de fósforo, Ele vai ficar dentro da tua caixinha de fósforo. E você só vai experimentar Deus nas gotinhas que você o restringiu, que você o limitou. Agora, se você tira Deus desses paradigmas históricos, teológicos, culturais, Deus vai falar contigo através de tantas circunstâncias que você não vai nem entender. O fato de Deus falar de formas estrambólicas não faz disso uma doutrina geral para a igreja. É importante dizer isso. O fato de Deus falar através de uma jumenta não faz disso a doutrina geral para a igreja. Ou seja, vamos fazer a campanha da jumenta, o pastor vai trazer 3 jumentas aqui no altar, e quem quiser ser consultado profeticamente, vem aqui e olha para o bicho. Se o bicho falar, você recebe o recado e toma nota. Se não falar, é porque você não teve fé. Foi uma experiência específica, não faça disso uma regra geral, obrigando que todos tenham essa experiência. O fato de Paulo chegar na ilha de Malta, depois de um naufrágio, cansado, pegar lenha para fazer fogueira, uma serpente morde nele. Marcos capítulo 16 diz que pisar em serpente e escorpiões não causará dano algum. Ele não morre, as pessoas ficam impressionadas porque parecia ser um bicho peçonhento. Ora, essa é a verdade. Não significa que, baseado neste fato, eu posso agora montar um aquário com 50 cobras de tudo quanto que é tipo, tamanho e cor, e dizer assim: quem está com a fé pura, vem e põe a mão aqui dentro. Quem está com a fé contaminada, não vem e não põe a fé aqui dentro. Vamos fazer a campanha do aquário da cobra caninana. Quem tem a oferta de 50, vai no aquário das cobras mais pequenininhas. Quem tem a oferta de 10, vai nas mais perigosas. Isso é a religião que faz, isso são os homens que fazem. Mas o fato de haver essas atrocidades ao longo da história da igreja não quer dizer que a essência de uma potencialidade de milagre místico e sobrenatural não seja verdade. Agora, eu não posso fazer de uma experiência pessoal minha uma regra geral para todos os demais. Então se prepare, você está sendo ativado no profético, vai ter sonho, vai ter visão, vai ter visitação angelical, vai ter experiências que você não vai contar para ninguém porque não é para contar, vai ter experiências que você vai contar, a turma vai olhar com o nariz atravessado, e vai ter experiências que você vai contar e vai edificar toda a igreja. Amém? Amém. Eclesiastes 12, o versículo 5 diz: como também quando temerem o que está no alto e houver espantos no caminho, começar a florescer a amendoeira, o gafanhoto se tornar um peso, perecer o seu apetite, porque o homem está se preparando e vai para a mansão dos mortos, casa eterna, conforme a tradução da língua portuguesa. E os pranteadores já começam a circular na praça pranteando. Salomão está descrevendo o episódio da morte, o momento em que a pessoa carimba o passaporte para ir para o cemitério. A pessoa já estava mal, já estava ruinzona, já devia estar fazendo vestibular para o cemitério nas últimas semanas, meses, e então ela começa a definhar. E ele dá um quadro profético, uma visão profética do que acontece quando esse momento se aproxima. Os pranteadores já estão chorando lá, os parentes já estão preparando a documentação, os papéis, a burocracia, o apetite perece, a amendoeira floresce. Isso é uma linguagem profética para o encontro com o túnel de luz, o encontro com a morte. O gafanhoto se torna um peso, e aí todo um clima de morre ou não morre. Versículo seguinte diz: antes que se rompa ou se quebre o fio de prata, conforme a tradução pode ser a palavra cadeia de prata, se despedace o copo ou o cálice, a minha tradução fala cálice de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. Diga comigo, 4 coisas que se quebram quando a pessoa está passando desta vida para a eternidade.
quebra a cadeia de prata, o fio de prata, despedaça o copo ou o cálice de ouro, se despedaça o cântaro junto à fonte e a roda de pedra junto à boca do poço, junto ao poço. Aí, se todas essas coisas, 4 coisas acontecerem no mundo espiritual, o que acontece? Leia o versículo seguinte. E o pó volte à terra, ou seja, clinicamente morta. Estava pregando uma vez em Fortaleza, na igreja Batista Peniel, e veio muitos irmãos assim, de outras igrejas, de outras denominações. Havia 2 mulheres, uma mãe e uma filha, com a foto de um homem assim na camisa. Imaginei eu ser o marido dela e o pai da menina, e chorava e gritava, se esperneava. Quando a unção vinha, eram as primeiras, iam usar no chão assim. Puxa, elas devem estar recebendo a unção de Deus. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Eu sei que faltava 1 ou 2 dias para acabar a campanha. E uma delas me procurou antes do culto e disse assim: pastor, o senhor crê em ressurreição de mortos? Eu vi o senhor orar por tantas coisas. O senhor ora por ressurreição de mortos? Eu disse: eu oro. O senhor já orou alguma vez? Disse: já ressuscitou? Disse: ainda não, mas eu continuarei orando. Já orei por 3 defuntos. Teve um que Deus mandou orar e eu fui frouxo, não orei, era um bebezinho. Ali eu fui frouxo. Depois disso eu entrei na caverna, saí da caverna, me reconciliei com Deus e disse para ele que sempre que tivesse uma oportunidade eu oraria, sozinho ou publicamente, por defuntos, por cadáveres. Então de vez em quando Deus dá essa oportunidade. E falei para ela: não aconteceu. Então o senhor ora pelo meu marido? Eu disse: oro. Cadê ele? Cadê o cadáver? Está no IML? Morreu ontem? Como é que foi essa história? Não, já morreu há 3 meses. Está lá no cemitério. Eu disse: irmã, você precisa de uma ajuda pastoral, psicoterapêutica, psiquiátrica, porque a Bíblia nos dá uma base, um lastro coerente para você crer em ressurreição de mortos. É até o 4º dia. Não existe texto bíblico de ressurreição dos mortos depois do 3º para o 4º dia. Por isso Jesus espera 3 dias para ressuscitar, porque no conceito judaico, antes do 3º para o 4º dia, o espírito ficava perambulando ao redor do corpo e só ia pelo túnel de luz definitivamente para Deus depois desse tempo. Então Jesus espera que Lázaro passe do prazo, que os judeus iriam dizer: só aí acontece mesmo, vai e volta, para só orar por ressurreição depois desse tempo, que a cultura e o pensamento teológico judaico dizia. Os 3 meses não tem base bíblica, irmão. Ele já é minhoca. Você agora tem que sair espiritual e emocionalmente de dentro daquela lápide. O que aconteceu com ela? No dia que velaram o caixão, ela se jogou em cima. Eu quero morrer, eu quero ir junto com ele. Fisicamente, os parentes pegaram ela e a atiraram de dentro do caixão. Espiritualmente, o corpo espiritual dela continuava preso dentro daquela lápide. Fisicamente, carne, osso, cabelo, os parentes consolaram, ajudaram e tiraram ela de cima do caixão. Mas no mundo espiritual, o corpo espiritual dela, o espírito com E minúsculo, ainda estava lá dentro, preso, amarrado, atado, sem aceitar a morte do marido, sem aceitar a vontade de Deus. Então, pela intercessão, nós tiramos ela de dentro daquele lápide, daquela cova, daquele caixão. Nós tiramos ela dali e levamos ela para onde? Para a sala do trono, para a presença manifesta da glória do Senhor. Se isso acontece com pessoas, isso acontece com igrejas. Fui pregar uma cidade interior do Paraná chamada Cornélia. Cheguei lá, primeira noite de adoração, louvor, no meio da ministração, estava falando sobre túneis do inferno e janelas do céu. Uma aula que a gente fala sobre usar a chave do reino de Deus. O que Jesus disse em Mateus 16 e Mateus 18? Eis que eu te dou a chave dos céus. Vem cá, Ismar. Ismar é Pedro. Então, Jesus disse para Pedro: eis que eu te dou a chave dos céus. O que tu abrir, vai estar aberto. O que tu fechar, vai estar fechado. Quem tu abençoar, vai estar abençoado. A palavra ali não é quem tu amaldiçoar, mas Jesus usa a expressão: quem tu reteres, os céus vai estar fechado, vai estar retido. Autoridade que Jesus tinha, Jesus deu para assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Tá bom, Pedro? Pedro disse: sim, Senhor. Tchau. Vai lá, Pedro. Vai lá. Não.
lá. Com quem está essa chave hoje? Com Jesus ou com Pedro? É que a mente religiosa acha que uma semana depois Jesus pegou a chave de volta. Mas eu tenho que te dizer uma coisa: essa chave até hoje está na mão da igreja. Existem coisas que, se a igreja profetizar, acontece. Se a igreja ficar calada, Deus não faz nada. É de Deus o poder ou é de Pedro? Quem é o dono dessa chave? Jesus. Está na mão de quem? Ou a igreja acorda do sono letárgico e se posiciona de que ela é a única possibilidade de transformação social, de mudar as estatísticas de violência, de mudar as estatísticas de homossexualismo, pedofilia, miséria, bancarrota, pecado. Sabe por que a turma rebola a bunda na garrafa durante os dias de carnaval na nossa nação? Porque a igreja legitima isso. Covarde, com medo, acuado, se refugia e se esconde nos retiros de carnavais, quando deveria estar profetizando que essa figueira do inferno vai amaldiçoar, vai morrer, e assim como João Batista disse, nós também declararmos: eis que o machado está posto à raiz dessa árvore, e eu declaro, eu amaldiçoo essa festa, eu declaro que essa prática pagã vai chegar ao fim, eu arranco do coração dos brasileiros o desejo de celebrar essa festa. Exatamente porque a igreja está passiva, sem fazer nada, uma falsa espiritualidade de refúgio, de mosteiro, lendo o mundo através daquelas janelinhas de mosteiro medieval. Exatamente por isso que o diabo tem ainda um pouquinho de legalidade para fazer a palhaçada dele, mas Deus está despertando o espírito de uma nova geração, novos líderes, mobilização e adoração profética, adoração continental, intercessão de guerra, 120 horas ao redor do mundo, está se expandindo, se multiplicando, e isso está invadindo a cidade de Joinville, isso está invadindo a sua mente, o seu espírito, o seu coração, isso vai alcançar a sua igreja, a sua estrutura denominacional, o seu bairro, a sua favela, a sua comunidade. A igreja é a única agente de transformação na terra. Quem consegue legitimamente mudar no espiritual é a igreja. Se a igreja não usa essa chave, Jesus também não vai usar, porque não está na mão dele, não. Simplesmente vai ficar aquele ciclo geracional corrompido pelo pecado. Aquele ciclo geracional não ficou entregue ao pecado. Está na mão de Deus, mas está passivo numa fé contemplativa. Nenhum avivamento aconteceu porque Deus quer. Todo avivamento aconteceu porque Deus quer e encontrou na terra agentes mobilizadores que trouxeram à luz este avivamento. O avivamento não acontece por acaso, porque uma bola de fogo caiu na cabeça e você deu espadada de fogo no diabo e orou o Xandaraia. O avivamento acontece porque o teu espírito se uniu ao Espírito do Senhor num firme e claro propósito: preparar o caminho para a vinda da glória do Senhor. Isaías 40: voz do que clama no deserto, aplainai os montes, aterrai os vales, preparem uma vereda, preparem um caminho, preparem uma avenida. Para quê? Para que venha a glória do Senhor. Quantos querem ser embriagados pela glória do Senhor? Em alguns momentos nós vamos orar, à noite nós vamos orar, amanhã nós vamos orar. A palavra, a atitude, a intercessão, você no seu posicionamento de fé ativo e não passivo, está arando a terra, preparando para a vinda da glória do Senhor. Quanto melhor o preparo, mais intensa é a resposta de Deus. Simples. Ora, e o pó volte à terra como era, e o Espírito com E minúsculo volte a Deus, o qual o deu. Aquilo que eu falei da pré-existência do Espírito. Mas não volta para Deus de uma forma universalista, como Platão sugere. Volta para Deus porque passou por uma experiência de fé e conversão em Cristo Jesus. Ora, o Espírito volta para Deus, o pó volta para a terra. Muito bem. Que cálice de ouro é esse, pastor? É o cálice da comunhão. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 15, versículo 16. Eu acho que esse texto nem deve estar na apostila. Se está, não estou achando. Mas Gênesis capítulo 15, versículo 16 é o contexto em que Deus está falando com Abraão. Quando Deus fala com Abraão, Deus diz assim: Abraão, olha toda essa terra, está vendo a terra? Bonita ela. Eu te darei ela por descendência, te darei ela por herança. Os teus descendentes vão morar nessa terra. Porém, não agora, Abraão. Daqui a 400 anos, os teus descendentes retornarão aqui
e vão lutar, vão guerrear, vão conquistar essa terra. Versículo 16 do capítulo 15 de Gênesis: porque a medida de iniquidade dos amorreus ainda não transbordou na minha presença. Diga, a medida de pecado, de lixo, de contaminação, de iniquidade que entristece a Deus, ainda não transbordou na minha presença. Por que Deus diz 400 anos? Porque por ser presciente, ele sabia fazer o cálculo matemático de quando essa medida de iniquidade iria se cumprir. Deus mandou os amorreus praticar pecado, ou Deus se manifestou a eles para que não pecassem? Para que não pecassem. O livre-arbítrio, a decisão é deles, eles acumularam iniquidade. Deus anuncia antecipadamente porque ele sabe o futuro. Não tenha medo do seu futuro. Deus já está lá esperando você chegar. Não tenha medo do seu futuro. Jesus já está lá esperando você chegar. Então, nós temos aqui um cálice de ouro que pode ser acumulado e transbordado iniquidade. Abra agora em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse 5, versículo 6 a 8. Olhei, e eis que estava no meio do trono 4 seres viventes, entre os anciões um cordeiro, como que havendo sido morto. Tinha 7 chifres, 7 olhos, os quais são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Havendo tomado o livro, os 4 seres, os 4 animais viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, Jesus, tendo todos eles harpas e taças, cálices, salvas. São as 3 palavras na língua portuguesa, conforme a sua Bíblia está essa tradução aí: salvas de ouro, cálices de ouro, taças de ouro, cheias de incenso. O que é esse incenso? O qual são as orações dos santos. Esses santos aqui não são os canonizados e prestados culto pela igreja romana, não. Esses santos aqui é todo aquele que entregou sua vida a Jesus e foi santificado pelo sangue do Cordeiro. Quem foi lavado pelo sangue de Jesus aqui? Amém. É esse santo com S minúsculo mesmo, sou eu e você. Santos num processo de santificação pelo sangue de Jesus. Diga, a minha oração na terra, a minha adoração na terra, o meu gemido inexprimível na terra é uma substância. No mundo espiritual é matéria, é argamassa, sobe na presença de Deus. As minhas obras de justiça, até mesmo uma esmola que você dá, com o pretexto de orar pelo que está pedindo, como o Smart testemunhou para a gente, até isso sobe na presença de Deus com um cheiro agradável, um incenso, um perfume gostoso. Deus inala isso, Ele se alimenta disso, Ele se esbanja disso, Ele se regozija disso. Então nós temos 2 cálices de ouro, um na presença de Deus, outro dentro do nosso espírito com E minúsculo. Quando nós estamos morrendo e indo para a mansão eterna, esse cálice de ouro é despedaçado, destruído. Esse cálice de ouro aqui está diretamente relacionado com o que as minhas obras de justiça acumulam na presença de Deus. Se eu pratico iniquidades, não pecados não confessados, dizendo pecados iníquos, um ciclo geracional de perversão, como foi o caso dos amorreus. Então eu estou acumulando na presença de Deus pecado, lixo, iniquidade. Ele dá 1.442, 43, 44 vezes e inúmeras outras oportunidades de arrependimento, até que essa iniquidade transborde na presença de Deus. Agora eu me arrependi, agora é tarde. O tempo do arrependimento encerrou para você. O cálice vai ser derramado. Faraó tinha um cálice diante de Deus e um cálice dentro do espírito dele. Ele teve muitas oportunidades de jogar o lixo, a iniquidade, a sujeira, as fezes desse cálice de ouro fora e lavar e purificar com arrependimento e adoração ao Deus único, Yahvé.
Ele não quis. Deus também não o obrigou, ainda que a vontade de Deus fosse que ele se arrependesse. Inevitavelmente, os juízos vieram e morreu afogado no Mar Vermelho. Faraó morreu no Mar Vermelho porque Deus quis ou porque Faraó quis na sua teimosia? Porque Faraó quis na sua teimosia. E inevitavelmente Deus determinou que fosse na água. Podia ser um choque na alta tensão, na alta voltagem. Agora, se temos a habilidade de acumular iniquidade e ela transborda, diga aleluia, diga glória a Deus, diga bendito o nome do Senhor. Porque também temos a habilidade de acumular do mesmo cálice de ouro obras de justiça, oração, incenso, ações de graça. Cornélio nem cristão era, nem frequentador de igreja era, mas diz o anjo que as esmolas e as boas ações que de contínuo ele fazia subiram na presença de Deus. Deus se comoveu com isso, Deus gostou daquilo, e então manda um anjo falar para Pedro ir na casa dele para falar que ele tinha que entregar a vida a Jesus e ter o seu nome escrito no livro da vida e uma experiência de novo nascimento. Saiu cheio do Espírito Santo. Ora, Deus tem uma justa medida e é inevitável. A relação aqui é entre esses dois cálices de ouro. O cálice de ouro que está no nosso ventre e no nosso interior, e o cálice de ouro que está lá na presença de Deus. Se o cálice de ouro está cheio de lixo lá na presença de Deus, o cálice de ouro aqui dentro está cheio de contaminação. Se o cálice de ouro está cheio de incenso agradável, com perfume suave de adoração, louvor e comunhão com o Espírito Santo de Deus, aqui no meu interior, na presença de Deus, é o mesmo reflexo, é a mesma fotografia, é a mesma matéria que foi depositada lá. Por isso que você que já anda com o Espírito Santo de Deus há 1, 2, 3, 4, 5 anos, de repente você tem uma manifestação da alma, uma manifestação da carne, briga, peca, se prostitui, sei lá o que você faz, um tesão revertido, uma coisa pervertida. Aí você se sente culpado, chega na igreja, no meio da congregação, todo mundo fluindo em adoração, todo mundo subindo ao terceiro céu pelas asas da adoração no seu corpo espiritual. Só você não consegue subir a esse ambiente de comunhão e adoração celeste. Não é porque o diabo está te acusando, o diabo está te acusando, mas o teu cálice de ouro está contaminado. Aí você confessa para alguém, esse alguém estimula a tua fé dizendo: o sangue de Jesus venha lavar, purificar o coração, o interior. Na verdade o sangue de Jesus está lavando e purificando esse cálice de ouro aqui dentro. Aí a pessoa chora, se quebranta, se arrepende, ou às vezes ela fica presa a um sentimento de remorso e de autocomiseração. Pensa que se arrependeu porque chorou, mas apenas está presa, não consegue ter força, violência, não consegue ter agressividade dos céus, no seu espírito, para romper com aquela estrutura de pecado compulsivo. Por exemplo, pedofilia, por exemplo, idolatria, por exemplo, roubo, avareza, tantas coisas compulsivas que acompanham a nossa caminhada. Então, por não ter força e violência no seu interior para romper com isso, 10 dias depois está reincidindo no mesmo ciclo. 1 mês depois está reincidindo no mesmo ciclo. Ué, Deus perdoou ou não perdoou? Diga, Deus perdoou. Claro que perdoou. Ela consegue crer no perdão de Deus, ou nem ela mais consegue crer no perdão de Deus? E é aí que o diabo manipula. Claro, você teve uma relação com o sexo pervertido, a primeira vez, se arrepende, volta para a igreja, entristece o Espírito Santo de Deus, você percebe que esse cálice de comunhão dentro de você fica hipotética e ilustrativamente débil, fraco. Você sente saudade do Espírito Santo de Deus. Leva 3 meses agora para voltar a adorar e a interceder e a exercitar o seu corpo espiritual como você exercitava antes. Que antes você se movia nas regiões celestes com ousadia. Agora você, quando vê alguém manifestar demônio na igreja, vai para o banheiro, finge que foi ver o carro no estacionamento, porque você sabe que você está contaminado.
Ora, isso pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive grandes pregadores televisivos. Ninguém está imune a isso. O fato é que isso acontece uma vez. Você confessa para alguém, recebe oração, aí Deus quebra, tira aquele lixo de iniquidade, o sangue de Jesus vem, lava esse cálice e ele volta a transbordar com a comunhão e o incenso agradável, a presença, a glória, a Shekinah, o Shabbat de Deus. Aleluia. Aí daqui um mês, um ano repete, 3 semanas repete, 4 semanas repete. Deus vai perdoar até quantas vezes? Até quantas vezes você estiver disposto a crer na possibilidade do perdão. O pepino é que depois de 745 vezes confessando o mesmo pecado para o padre e recebendo a mesma penitência, o cara já não acredita mais que aquilo ali, Deus vai ser capaz de amar ele tanto assim, porque nem ele não se ama o suficiente. Essa é a chave de Jesus, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Se você não tem amor próprio, você também não vai conseguir amar os outros que estão ao seu redor. Vai ser a síndrome do porco espinho. Esses 2 cálices e o entendimento desses 2 cálices liberam a unção de Deus, liberam a presença de Deus. É exatamente onde você retém o milagre, onde você libera o milagre. É nesse cálice de comunhão que tudo acontece. João capítulo 4, Jesus fala com a mulher samaritana: do seu ventre jorrará, fluirá um rio de águas vivas. No capítulo 7 do mesmo livro de João, o mesmo Jesus volta a falar do mesmo rio, volta a falar da mesma experiência. No final da festa ele diz assim: todos vocês que têm sede, venham e bebam de mim. Quem beber da água que vos der do seu interior, jorrará um rio. É como se fosse a primeira experiência de receber a Jesus, de ser salvo. A segunda experiência de receber o batismo com o Espírito Santo e orar em línguas. Primeiro ele fala uma coisa micro, pequena: fluirá um rio. Depois ele fala uma coisa violenta: jorrará um rio. Intensidades e volumes que mudam, se intensificam ao longo da caminhada dos cristãos. Esse poço de água viva, Êxodo 15, 23, 17, 1 a 22, Números 21 a 14, fala sobre a batalha de Isaac, que os amalequitas entulhavam o seu poço e ele plantava e colhia 100 vezes a medida da semeadura. Fala sobre Moisés no deserto com os bordões dos nobres, dos príncipes, dos legisladores do povo, cavando a terra e só tinha areia, só tinha cascalho. Essa descrição de Moisés em Números mesmo eu gosto muito, porque no meio do sol, rachando a muleira na cabeça, eles começam a dançar e a cantar e a olhar para aquele poço sem água e a profetizar um corinho. O que eles cantam? Brota poço, surge água, brota água. E diz que de repente, no meio do nada, começa a brotar água. Assim é o novo nascimento, assim é a adoração violenta. Deus, eu estou no pó da rabiola, eu estou com vontade de atropelar aquele safado, encher ele de soco, estou com vontade de pecar. Olha, Deus, a minha vizinha é boazuda, eu quero mesmo esquecer o espírito e pensar na carne. No meio desse contexto emocional, você faz a coisa certa. Você une o teu espírito ao Espírito do Senhor. E ainda que o poço esteja seco, vai brotar água da onde não tinha água para brotar. Vai fluir um rio de águas místicas, vivas, sobrenaturais. E a vontade de chorar e gritar. Então chora, grita, mas entra em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Quando você assume a atitude certa na hora certa, o sobrenatural invade o natural. O sobrenatural não invade o natural porque você quer, ou porque você precisa, ou porque Deus quis. O sobrenatural só pode invadir o natural porque você o invocou da forma certa. Paulo, Silas fizeram o bem, expulsaram o demônio de uma jovem com espírito de adivinhação que há muitos anos dava lucro, muito dinheiro aos seus senhores. Porque fizeram o bem, expulsaram o demônio de uma menina, foram açoitados e chibatados em praça pública, pelados, nus, expostos ao constrangimento. Agora com as costas sangrando, doendo, inflamadas, sem cataflã ou Tilenol, e correntados numa prisão, resolvem fazer a coisa certa. Unir o seu espírito ao espírito do operador de milagres. Unir o seu espírito ao espírito da profecia. Unir o seu espírito ao espírito de Yahvé Shammah. Ah, Deus! Eles o adoram, eles o invocam, eles começam a cantar corinhos. Eles não cantaram o corinho 148 da
canção cristã. Não. Eles adoraram, eles gemeram, eles agonizaram, eles misturaram lágrima com catarro, eles fizeram som. Diga, emitir sons está relacionado ao ministério da palavra da fé. A fé vem porque eles pensaram em Deus ou porque eles falaram em voz alta? Os anjos se conectaram àquele som de adoração no meio de um contexto tão esdrúxulo e tão difícil como esse. E alguns minutos depois deste alto nível de adoração, um anjo dos céus desce, um terremoto destrói toda aquela prisão e eles poderosamente são livres da cadeia. Pergunta: o anjo desceu porque Deus queria, ou o anjo desceu porque eles adoraram um nível de adoração que fez com que fosse impossível os céus entregar este código, os céus entregar esta senha, os céus entregar este livramento? Claro que o poder não estava neles, o poder é de Deus, mas para que o poder de Deus se canalize, se materialize, se manifeste, tem que ter algo específico. E os níveis de adoração e intercessão, os níveis de jejum são fundamentais para isso. Por isso, conforme o nível de jejum, se mexe e se move com uma hierarquia angelical te escoltando. Não importa se o seu poço está cheio ou se está vazio, só importa uma coisa: vai jorrar com violência nessa tarde. Vai jorrar com violência. Amém? Você deve ter visto uma tabela de 3 agrupamentos de dons: vocacionais, ministeriais e manifestacionais. Dons vocacionais diretamente ligados à pessoa do Pai. Romanos 12, 6 a 9. Profecia, ministério, ensino, exortação, dom de ofertar, presidir, misericórdia e amor. Quem é uma pessoa que tem o dom de ofertar, segundo a relação descrita em Romanos capítulo 12? São colunas de provisão financeira. Aquele cara que oferta 50 mil, 30 mil para a obra missionária, como se estivesse pagando um pastel na esquina, e ele não fica desesperado pensando assim: puxa, é muito dinheiro. Ele está pensando na expansão do evangelho e a obra ser criada. Ensino, exortação, presidir, misericórdia, habilidades que Deus dá e usa no reino. Dons ministeriais, esses estão diretamente relacionados à pessoa do filho, porque é o filho quem vai casar com a igreja, e esses 5 dons são os 5 ministérios dados à igreja. Jesus deu uns para apóstolos, uns para profetas, uns para mestres, uns para evangelistas. As pessoas me perguntam assim: pastor, como você pode ser apóstolo? O seu tempo dos apóstolos acabou. Acabou na maconha que você fumou, irmão, porque na Bíblia nunca acaba. Abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 4, aleluia. Abre aí, Efésios capítulo 4, vai edificar a sua fé. Se quiser vir para cá, ainda tem lugar, tem oportunidade de se inscrever e participar. Avisa aí. Diz que a gente vai orar ao vivo agora. Efésios capítulo 4, versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que se diz: subindo ao alto. Quem subiu ao alto? Jesus. Levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ok, ora, isso ele subiu, Jesus, que é senão aquele que também antes havia descido às partes mais ínfimas da terra. Aquele que desceu também o mesmo subiu acima de todos os céus, novamente em plural, dando a evidência de que são dimensões celestes diferentes, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo quem? Jesus. Deu uns para apóstolos, uns para profetas, uns para evangelistas, uns para pastores e mestres. Para quê? Versículo seguinte responde: visando o aperfeiçoamento dos santos para a boa obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Pergunta: até quando? O versículo seguinte responde, o 13: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, à estatura do homem perfeito, o homem maduro, conforme a sua tradução, à medida completa de Cristo. Pergunta não muito inteligente: até quando vai ter pastor na igreja do Senhor Jesus Cristo? Até quando? Até que tenhamos chegado à unidade da fé. Até quando vai ter evangelistas na igreja do Senhor Jesus Cristo? Até que tenhamos chegado
a unidade da fé. Até quando vai ter mestre na igreja? Até quando tivermos chegado à unidade da fé? Até quando vai ter pastor, profeta e apóstolo, irmãos? Até quando tivermos chegado à unidade da fé? Hoje, a igreja do Senhor Jesus Cristo alcançou a unidade da fé? Ou é um bando de cabeça de pudim, um brigando com o outro? Presbiteriano falando mal de católico, o católico falando mal da renovação que briga com o padre ortodoxo, o sírio lá da Rússia falando mal do Vaticano, e um puxando a coxa para cada lado. Chega ano eleitoral para reeleger o Lula. Metade das paróquias católicas são neoliberais, apoiam o Serra. Outra metade das paróquias católicas são de teologia de esquerda, são esquerdistas, movimentos sem terra, apoiam o Lula. Como o reino não está dividido? É óbvio que o reino está dividido. Assim somos nós evangélicos, nós pentecostais, neopentecostais. Alcançamos a unidade da fé? Sim ou não? Sim ou não? Claro que não. Só se você quiser mentir para você mesmo. Mas se você tiver um pouquinho de integridade e coerência, você vai ver que isso é algo que nos constrange. Tem que ser mudado. Nós somos a geração que temos a oportunidade de trabalhar para isso mudar. Mas não alcançamos a unidade da fé. Se não alcançamos a unidade da fé, como é que você pode acreditar que o tempo dos apóstolos e profetas acabou? Porque você fumou maconha, irmão. Mas essa maconha teológica do ensino do passado vai ser lançado fora, quebrado, rompido, e vai ser transformado num clamor de arrependimento. Vai ser transformado num clamor de arrependimento, num clamor que desliga e rompe essas raízes manipuladoras do ensino teológico. Quando chegarmos a essa unidade da fé, estaremos sendo arrebatados. A igreja estará cumprindo a tarefa da grande comissão. Então, óbvio que Jesus está diretamente relacionado ao ministério apostólico e profético. Ele disse em Lucas: lhes enviarei apóstolos e profetas, a uns matarão, a outros perseguirão. Isso são palavras do Senhor Jesus Cristo no livro de Lucas. E por fim, então, os dons espirituais diretamente relacionados com a pessoa do Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 12, onde somos familiarizados com essas 9 manifestações. Eu costumo dizer que não são 9 dons, embora a tradução diga que são 9 dons. Mas na verdade é um dom, que é a pessoa do Espírito Santo, com 9 manifestações desta pessoa diferente. O Sr. Shed também concorda com isso, dizendo que para cada um dos 9 manifestações do dom do Espírito Santo existe um agrupamento de anjos diferente que vem na igreja. Ou seja, existe anjo que só entende de ativar línguas estranhas. Existe outro grupo de anjos que só entende e opera a palavra de conhecimento. Existe um outro agrupamento de anjos que só opera dom de fé. Existe um outro agrupamento de anjos que só opera cura. Existe um outro agrupamento de anjos que só opera a palavra de ciência. Existe um outro agrupamento de anjos focado especificamente em discernimento do Espírito. Para cada uma dessas 9 manifestações, um agrupamento de anjos diferente. Libera os teus anjos aqui nesse auditório, Senhor. Escutei um pastor recentemente dizer assim: não, ele vai vir um pregador aqui, pregar na minha igreja. Ele é muito bom porque ele ora, tira fígado, tira pâncreas, tira gilete, tira alfinete, tira coisa podre dentro das pessoas. É um ministério de milagre muito forte, um ministério de cura muito bom. Ele não tem palavra, ele não vai pregar, ele não vai edificar a minha igreja no ensino da palavra, mas ele tem um ministério de cura. Você já escutou alguém falar assim? Já foi um pregador desse na sua igreja? Preciso dizer uma coisa: não existe ministério de cura. A igreja só tem 5 ministérios: apóstolo, profeta, mestre, evangelista, pastor. Acabou. Não existe um 6º ministério. Só 5. Qual é a tua função lá na tua igreja? Qual é o teu ministério? O meu ministério é de louvor. Eu sou do ministério de adoração. Eu sou do ministério de louvor. Eu chego lá, enfio o plug, toco o meu violão elétrico e vou embora. Você é um cabeça de pudim, irmão. Ninguém teve coragem de te ajudar pedagogicamente dizendo isso. Você tem que se arrepender. Você tem que frutificar num dos 5 ministérios. Não existe ministério de louvor. Você é um masticador de chicletes gospel. Você pode ser um ministro louvor, profeta. Você pode ser um ministro louvor, pastoral. Você pode ser um cara que canta, adora, toca o instrumento e faz toda aquela barulheira aqui com uma veia mais de ensino. Você pode fazer todo aquele negócio ali com uma veia mais apostólica. Mas só existem 5 ministérios. Quais são eles?
Apóstolo, diga bem alto, profeta, evangelista, pastor e mestre. Não existe um sexto ministério, o ministério do louvor, não existe. Você se sente confortável indo lá porque as menininhas te paqueram. Mas não existe esse ministério. Você inventou ele para massagear a tua alma e para enganar-se a si mesmo. Ou talvez a estrutura denominacional tenha inventado ele. Não estou dizendo que não deva ser reconhecido pessoas com um forte mover e uma forte experiência nessa unção. Existem pessoas com uma forte unção de cura. Predominantemente a manifestação de cura predomina na vida dessa pessoa, mas ele não tem o dom de cura. Não existe o ministério de cura. O que existe? 5 ministérios. Agora ele manifesta a unção de cura com tanta violência, com tanta frequência. Amém? Ele está treinado a experimentar o poder de Deus nessa área. Ele não foi treinado a experimentar o poder de Deus em outras áreas. Alguém criou um mito dizendo que se Deus quiser ele vai te dar o dom. Se não deu o dom é porque ele não quis. Isso é bobagem. Quantos aqui já oram em línguas? Dê um sinal com a sua mão. Quantos até hoje nunca oraram em línguas? Me dê um sinal com a sua mão. Aí vocês vão nos corredores de oração e o pastor da Cova da Onça normalmente ensina assim: quem sabe essa noite você não receba o dom de línguas? Creia, irmão, creia. Na hora grita bem alto, se estrambucha, perca a voz. Aleluia, glória a Deus, vem para lá para trás. Aí os caras já foram 1.445 vezes na vigília da fogueira, e a fogueira sempre fumega, nunca incendeia. Aí eles desenvolvem na alma uma estrutura somática, psicossomática. Vai ver que Deus não quer me dar o dom, vai ver que eu estou muito pecador. Aí ele olha para a Rita Cabelo de Fogo, que tem um dom de língua estranha, mas ela é linguaruda, fofoqueira, fala de todo mundo na igreja. Diz: não, eu sou um pecador, mas não estou lascado quanto aquela ali. Como é que ela ora em língua se eu não recebo? Tem nada a ver com merecer ou não merecer o dom. Não tem nada a ver com o teu nível de santidade. Não, tem a ver com o quanto você se rende e está disposto a correr riscos. Só isso. Por quê? Porque você também não vai receber o dom de línguas nessa tarde. Você já tem o dom de línguas dentro de você. Essa tarde eu vou te ajudar para que você manifeste as línguas na hora da oração aqui. Como eu já tenho a língua dentro de mim? Sim, você tem que entender uma coisa. Os 9 manifestações dos 9 dons relacionados em 1 Coríntios 12 não são seus, não são meus, não são nossos. O que é nosso? O chamado ministerial. Então você se torna um apóstolo, um profeta, um mestre. Isso incorpora a tua identidade, a tua natureza, o teu DNA. Agora você não se torna o dono do dom de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Você manifesta circunstancialmente por causa da forte comunhão com o Espírito Santo de Deus, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento. As pessoas dizem assim: pastor Gelson, você tem o dom de milagres, vem aqui na minha igreja pregar. Eu digo assim: pastor, eu não tenho o dom de milagres. Não, eu vi o Senhor naquele congresso lá no ginásio operando com sinais, operando com milagres, pessoas recebendo dente de ouro. Eu digo: pessoas recebendo dente de ouro. Eu operei e manifestei essa unção, esses sinais. Mas eu não tenho o dom de milagres. Não tenho, eu vi. Pastor, quem tem o dom de milagres é o Espírito Santo de Deus. Esse dom não é meu, não é seu. Esse dom ou essa operação de poder é dele. O que nós temos? Diga: uma forte e violenta comunhão com a pessoa do Espírito Santo. Vou te dar uma lista aqui de versículos, que eu não vou ler todos, onde fica claro que o que a pessoa recebe é o dom de Deus. Singular, diga: um dom, com 9 manifestações diferentes. João 4,10, Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus. Atos 8,20, teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, porque cuidaste receber o dom de Deus. E aí você vai ler em casa todos esses versículos onde a expressão é clara. Diga: o dom de Deus. O que é o dom de Deus? Diga: o dom de Deus é igual à pessoa do Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo quando ora em línguas ou quando entrega a sua vida a Jesus e tem o seu nome escrito no livro da vida? Não recebe Jesus. O que não quer dizer que é uma experiência única. Existe experiência sectária. Estava pregando para pastores numa igreja episcopal.
Aí os pastores me interromperam e disseram assim: então quer dizer que o seu irmão concorda com a teologia da segunda bênção, a teologia da segunda visitação do Espírito Santo? Eu disse: não concordo com a teologia da segunda bênção. Eu sou da teologia da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta, da sétima bênção. Porque eles têm a ideia de que o Espírito de Deus só vem no dia do novo nascimento, depois ele nunca mais vem. Não precisa, já tem. Precisa. Infusões de graça, infusões de poder. E não é só a primeira e a segunda para orar em línguas. É a primeira, segunda, terceira, quinta, 20ª, 50ª. Não depende de Deus. Depende da minha fome e da minha sede interior em aplicar o meu coração e invocá-lo. Esta é a chave. Mas Efésios capítulo 4, 7 fala dons no plural. Claro, não está se referindo a essa expressão no grego charisma, dons manifestacionais, está se referindo aos dons ministeriais. 1 Coríntios 12 está no plural. Claro, está no plural como se fossem 9 dons, mas a tradução mais eficiente seria 9 manifestações do dom. E Hebreus capítulo 1 e capítulo 2, versículo 4 e 5 também fala sobre dons no plural. Esse é o texto teológico mais melindroso, porque então ali tem a mesma natureza de equipes angelicais, espíritos ministradores relacionados à operação de dons, que é a mesma ideia de 1 Coríntios 12, agrupamentos angelicais relacionados aos dons. Por isso lá também aparece no plural. Mas em tese, o que eu quero dizer para você nessa tarde é que você recebe o Espírito Santo e pelos exercícios de adoração, de intercessão, de jejum, de violência, você aprende a manifestar 9 manifestações diferentes do mesmo Espírito. Se existem 9 manifestações do dom do Espírito Santo, existem também 9 manifestações do fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22. Mas se existem 9 dons manifestacionais, se existem 9 vitaminas de um único fruto, o fruto do Espírito Santo, também existem 9 áreas do nosso espírito que precisa ser esquartejado nessa tarde. 9 áreas do nosso espírito que falam sobre a consciência, a inteligência espiritual, a comunhão, ou também chamado cálice de ouro, o assento de poder, ou conforme a tradução na língua portuguesa, a expressão vai ser o esconderijo da sua força, a intuição, os 5 sentidos do espírito humano e a nossa herança espiritual, o DNA. Você vai dizer assim: pastor, são 7 manifestações. Tudo bem, são 7 manifestações, mas esse assento de poder, esconderijo de sua força, é a área do espírito humano diretamente relacionada às 3 manifestações de sinais, ou seja, fé, operação de cura e operações de sinais. O que é fé? Crer de modo sobrenatural, muito mais do que a fé comum de salvação que todo aquele que crê tem, a fé para transportar montanhas. Na verdade, uma fé não é diferente da outra. As 2 fés são a mesma fé. Uma foi exercitada e treinada, a outra ficou passiva no culto contemplativo. Nos ensinaram que existe a fé para ser salvo e a fé para operar milagre. Mentira. É uma forma de sistematizar o entendimento religioso. Existe fé. A mesma fé para ser salva, se colocada em prática, se exercitada, vai se manifestar depois de 10, 15, 20, 30 anos de comunhão com o Espírito Santo em uma maturidade e uma segurança para orar para que o ouvido abra, a coluna se mova, ou o câncer seja vomitado, ou qualquer outra coisa estrambólica do tipo. Esses 3 dons estão diretamente relacionados ao esconderijo da força, à manifestação de poder. É nessa área do espírito humano que saem relâmpagos. Parece coisa de Skywalker, né? Parece videogame, PlayStation 3. Mas você vai ver no texto bíblico que é essa expressão que está lá: saem relâmpagos. É dessa área aonde o esconderijo da força de Deus libera. É semelhante ao toque do shofar. Você toca um toque longo, e de repente você dá o último sopro, o último fôlego, a última força de respiração que você tem. Esse é o esconderijo do poder.
essa é a hora em que você estava adorando, estava chorando, estava sentindo comunhão com o Espírito Santo, estava aqui na igreja, estava sentindo até o discernimento angelical, estava até percebendo o mover do Espírito Santo, mas de repente tem que orar pelo paralítico levantar da cadeira de roda. É esse último fôlego do toque do chofar. É esse último brado, é essa última respiração que toca nessa nota. Assim acontece quando você impõe a mão e ora por milagres instantâneos. Não tenha medo. As primeiras vezes não vão dar certo, eu garanto para você por experiência própria. Mas é uma coisa empírica, é uma coisa matemática, é uma coisa estatística. Tente 1, 2, 3 vezes. Não importa o que os rabugentos vão falar no pé do ouvido um do outro. Só importa que daqui a 2, 3 anos você vai estar ressuscitando mortos, orando por paralíticos, e eles vão continuar frequentando a igreja para lamber ferida, presos a uma estrutura de pensamento de autocomiseração. Basicamente a diferença é essa: Deus ama ambos. Todo mundo vai entrar no céu, mas você encontrou em Deus um lugar de segurança e comunhão, paz, plenitude, de manifestação de poder na terra, que esteve a vida inteira à disposição deles também. Mas eles amaram mais a vaidade, a doutrina dos homens, do que o poder de Deus. Esta área de consciência está aí na apostila, na página 7. É o que Romanos 2, 14 e 16 fala. No espírito do homem, todos nós temos a consciência. É o índio aborígene no meio do continente australiano sabe que pode ou não pode, deve ou não deve. Romanos diz que a lei de Deus nasce gravada e registrada no coração de todas as pessoas. Ele não precisa ser cristão para ele ter a lei de Deus. Mesmo o esquimó, no meio do continente gelado, ele não tem a visita de um missionário que vai sistematizar para ele a lei de Deus, esse código celeste dentro do espírito humano, como um guia sistematizado para nós. Primeiro mandamento, segundo mandamento, terceiro mandamento, quarto. Ele pode ser que não tenha, mas ele tem na intuição do espírito dele esse sistema de crença. Todo mundo sabe, na hora que vai fazer errado, a vozinha boa e a vozinha ruim, faz ou não faz. Esse sistema de crenças é comum, é o que Freud chama de inconsciente coletivo. Qualquer cultura, qualquer lugar do mundo, matar é pecado, trair a esposa é pecado. Existem fortalezas e perversão desses princípios na cultura, mas mesmo assim, existe essa vozinha interior. Essa consciência é comum. Quando Paulo fala em 1 Timóteo 4, 1 a 3, de que a mente está cauterizada, de que somatizou, é porque está tão embotado, está tão atrofiado, está tão cheio de lixo esse cálice de ouro, está tão cheio de lixo esse poço, que essa área, essa fatia, esse aspecto do espírito humano está agora enrusgada, enrustida, atrofiada. Só uma ativação profética, só um toque sobrenatural de Deus ali para que essa área dos sentimentos embotados seja liberada. A mente cauterizada por um sistema de crença teimoso, religioso, pagão. Toda pessoa que vem de uma seita frequentar a sua igreja vai ter dificuldade com os dons do Espírito Santo. Toda pessoa que foi maçom, converte a Jesus, entrega a vida a Jesus, vem para a igreja, vai se sentir desconfortável com os dons do Espírito Santo. Enquanto que esta área específica do Espírito com o E minúsculo dele não for especificamente ministrada. A inteligência espiritual, Efésios 1, 17, 19, Colossenses 1, 9. O apóstolo Paulo diz assim: desde a primeira vez que tomei conhecimento do que o amor que existe entre vós, não cessei de orar a Deus, pedindo que vós sejais abundantes em toda inteligência espiritual, em todo espírito de sabedoria e espírito de conhecimento. Se existe uma inteligência intelectual, existe também uma inteligência no espírito. Pessoas limitadas, que aprenderam a orar em línguas, nem ler eles não sabiam, mas depois de longos períodos orando em línguas e exercitando essa comunhão do espírito humano com o espírito de Deus, começaram a ter experiências miraculosas. Conheço pessoas no sertão nordestino que leem a Bíblia hoje, mas receberam a informação, a habilidade, a ciência da leitura de modo místico e sobrenatural, orando em línguas em jejum durante semanas, embaixo de um pé de um buzeiro.
De repente, uma coisa mística acontece, não porque Deus quis, mas porque elas aplicaram o coração delas nessa busca, até que esta área do espírito que estava adormecida, desperta. Você talvez esteja pensando assim: meu Deus, eu tenho que achar um emprego, preciso trabalhar. A única coisa que apareceu aqui é alguém que entenda de Word e CorelDRAW. Eu só entendo de Word, eu não entendo nada de CorelDRAW. Há uma inteligência que é mística, há uma sabedoria que é cósmica, há uma informação que é do Espírito. Se você se conectar ao Espírito de Deus, Ele pode dar essas senhas, esses códigos, essas informações de uma forma puramente sobrenatural no teu Espírito. E mesmo que você nunca tenha orado e estudado inglês, pelo Espírito você começa a falar inglês. Lembra que eu falei para você que quando a gente transfere a unção, as pessoas que recebem vão mais longe do que a gente? E essa é a evidência do nosso apostolado. Tem um rapaz em Fortaleza, senhor, é português de Portugal, tem um trabalho na igreja lá no Ceará. Ele, na primeira vez que eu fui pregar no Ceará, grudou em mim, virou uma espécie de um discípulo à distância que eu tenho. Estava falando com ele no Skype dias antes de vir para Joinville, e ele me falou: Gelson, janeiro desse ano eu estava no propósito de 7 dias de jejum e oração. De repente, sonhei em inglês, e quando eu acordei do sonho em inglês, eu já estava escrevendo, lendo e falando inglês. E agora estou me comunicando com alguns amigos nossos da equipe do Randy Clark lá nos Estados Unidos. E de janeiro para cá está orando inglês. Ele mora numa favela, ele trabalha num projeto social barra pesada. Ele é o tipo do cara que é louco e vende o almoço para pagar a janta. Ele é português de Portugal, até hoje fala com um sotaque de português de Portugal, e estava 10 anos no Brasil com um trabalho missionário na favela nordestina. E esse cara começou a conversar em inglês comigo, no telefone, começou a conversar em inglês no Skype, começou a falar inglês. Liguei para as pessoas dos Estados Unidos que dizem que nós também conhecemos. Ele disse: não é verdade, ele começou a receber, janeiro desse ano agora, recebeu o idioma de forma mística e sobrenatural. Se eles tiveram essas experiências, nós também podemos ter. Não é porque Deus ama mais a eles e menos a nós, é porque eles aplicaram o coração a exercitar essa área do Espírito com mais intensidade. Porque afinal de contas, em Êxodo 31, no deserto, capítulo 31 de Êxodo, versículo 1 a 11, o Espírito de Deus veio sobre 3 famílias de Israel, e a ciência, a sabedoria, o conhecimento, a informação mística para fundir o cobre, fundir o ouro, fundir o ferro, noções de engenharia e de matemática para construir um tabernáculo no deserto, foram espiritualmente descortinadas dos céus aos homens da terra. Eles não estudaram, foi místico, puramente místico. Esse mesmo Deus que fez isso em Êxodo 31 continua fazendo a mesma coisa nos dias de hoje, contanto que esta área do espírito humano se conecte aos anjos ministradores, à pessoa do Espírito Santo de Deus. Quantos querem isso para as suas vidas? A terceira área da comunhão é a do cálice. Tem um monte de textos que você vai ler, mas o que eu acho relevante é comparar e analisar isso com Lucas 17, 21, onde Jesus fala sobre a parábola do tesouro escondido. Você conhece essa parábola? Havia um homem que estava andando pelo campo quando de repente encontrou um tesouro, pegou o tesouro e o escondeu no campo. Foi e negociou a compra do campo. Quando comprou o campo, o tesouro já estava dentro. Deus escondeu no teu espírito tesouros. Deus escondeu no meu espírito tesouros. Existem tesouros para mim, existem tesouros para você. Se você veio com o legado de ser um grande professor de matemática, de física, de escola universitária, você tem tesouros profissionais dentro de você. Se você veio com o legado de ser um missionário, você tem tribos, nações, línguas, povos semeadas dentro de você. Na verdade, naquele dia em que todos nós nos apresentarmos diante do trono branco, são esses tesouros que nós vamos prestar relatórios. Descobri esse tesouro, descobri a minha identidade, o meu destino, cumpri. Não descobri, mas não quis cumprir porque amei mais a vaidade do mundo. É basicamente essa a nossa conversa com Jesus diante do trono branco. Esses tesouros precisam ser descobertos, ativados, desenterrados.
Isso não acontece porque Deus quer, isso acontece porque você quer, porque eu quero, porque eu apliquei o meu coração num exercício contínuo de fé, palavra da fé, verbalização, língua estranha, coisas malucas e estrambólicas desse jeito. Isso é fundamental para que a pessoa saiba e tenha um senso de plena satisfação em existir consigo mesma e em existir em comunhão com Deus. Esta chave de entendimento Deus está descortinando na igreja dos nossos dias. É esse tesouro que precisa ser desentulhado. Você já tem dentro de você livros semeados, escondidos, tesouros escondidos aí. São livros. Na minha mente eu tenho uma vontade de escrever, é que no espírito você ainda não foi tocado pela habilidade de Deus para tirar e botar no papel aquilo que já está semeado como um tesouro precioso dentro de você. Aí, pastor, eu tenho um desejo dentro de mim, um desejo de abrir um orfanato, uma creche. Na verdade não é um desejo, é o motivo pelo qual você existe, é o legado da sua existência. Esse desejo, esse tesouro, ele é ativado, então ele é desenterrado, então ele deixa de ser um sonho distante, ou seja, ele deixa de ser uma realidade nas regiões celestes em Cristo Jesus, e ele se materializa na terra dos viventes, se materializa dentro de mim e dentro de você. Eu quero ler com você Abacuque 3:4. Esse texto vale a pena ler. É o assento do poder, a quarta área do espírito humano. O assento do poder. Essa área é muito importante, é uma área preciosa e quando exercitada com dedicação, essa área desencadeia os milagres instantâneos, os sinais manifestacionais. Para cada uma dessas áreas temos 20 exercícios de ativação profética que somente numa escola de 78 aulas a gente pode fazer. Impossível botá-los em prática numa escola de final de semana. Ao longo de uns 2 anos, todo final de semana, ministrando e ensinando essas coisas, a gente pode descortinar isso a uma igreja em uma cidade. Estamos aí trabalhando, orando, estamos limitados financeiramente para que a gente possa fazer a escola online, por televisão ou por TV ou por internet. Mas já foi investido quase uns 20 mil reais nisso. Eu preciso de no mínimo mais uns 20 mil reais para que isso possa sair do papel e ir de fato alcançar a igreja da língua portuguesa no Brasil, em Moçambique, em Angola, em Portugal, em tantos lugares. Mas eu sei que esse ano é o ano que Deus vai liberar esse recurso financeiro. Não sei como, não sei de que jeito, não sei através de alguém, mas sei que vai. Quando isso acontecer, escolas ao redor do mundo acontecerão simultaneamente, as pessoas receberão todo o treinamento completo, não esses treinamentozinhos de final de semana, onde a gente enfia o dedo na tomada, mas depois não tem uma organização logística para dar continuidade. Abriu em Abacuque 3:4, e o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saem da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. É essa área do espírito humano que faz com que o Espírito de Deus manifeste milagres instantâneos, poder instantâneo. Está diretamente ligado a 3 dons, ou a 3 manifestações do dom do Espírito Santo. Diga comigo: fé, cura, operações e sinais. Você sabe qual é a diferença de uma cura para um milagre de cura? Quem tem dúvida em relação a isso? Sabe o que é isso? A irmã Zefinha fica sabendo que lá naquela igreja as pessoas com câncer são curadas. Ela tem o diagnóstico de que ela está com câncer. Então ela vem e assiste o primeiro culto. Ela recebe oração, ela fica exposta à atmosfera de cura, à atmosfera de louvor. Ela começa a sentir o Espírito Santo, ela chora. Então ela entra no corredor e o pastor diz assim: quem quer fazer um voto de 21 quartas-feiras, canalizar a sua fé num propósito específico? Pegue o envelope, pegue a fita e entra no corredor da unção. Aí a irmã Zefinha, primeira vez na igreja, ela diz: não tem nada a perder, vou morrer de câncer mesmo. Então ela faz 21 dias de canalização de fé, 21 dias de propósito, 21 dias de corrente, 21 dias de novena, conforme a igreja muda o nome, mas 21 dias, 7 dias, 9 dias, 3 dias, para canalizar a fé dela num propósito específico. Lá vai ela. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, quinta semana. De repente, ao longo de um processo de manifestação da graça e do poder de Deus, ela percebe que os sintomas
de câncer desaparecem. Faz um exame. E o médico diz, não sei o que aconteceu. Foi o chá da graviola, foi o suco da babosa, foi a garrafada, não sei, mas sei que você está curada. Então, ela não teve um tratamento de cirurgia, de arrancar aquilo ali, mas mística e sobrenaturalmente, ao longo de um processo de exposições, a glória de Deus foi bombardeando o tecido cancerígeno como se fosse uma radioatividade benéfica, de cura. Isso foi um milagre de cura ou isso foi uma cura? O que foi que aconteceu? Um milagre de cura ou uma cura? Isso foi uma cura. Diga, a cura faz o impossível, curar o câncer, dentro de uma dispensação de tempo normal. Dentro de uma manifestação de tempo normal. Cura. A estatística da ciência é 3, alguma coisa prolonga a vida, menos do que isso é curado, a grande maioria morre de câncer. A oração da fé cura o enfermo, mas cura o enfermo dentro de uma dimensão de tempo normal. Por isso a necessidade de ficar sendo exposto a essas radiações de glória, de adoração, de intercessão, de oração, de unção com óleo. Que seria um milagre de cura? A irmã Zefinha chega na igreja, o primeiro culto que ele está lá, vem na frente, o pastor coloca o azeite na cabeça dela, começa a orar, ela começa a tossir, 30 segundos depois vomita um pedaço de carne podre. Isso é um milagre instantâneo. Isso não é um milagre, não é uma operação de cura que acontece dentro de uma dimensão de tempo normal. Isso é um milagre instantâneo que acontece quebrando a lógica, quebrando o impossível, mas também quebrando o elemento e o fator tempo. Diga, quando quebra o tempo normal das coisas, aí não é uma cura, aí é um milagre de cura. Aí não é apenas o dom de curar com fé, é o sinal de cura, é o instantâneo, é o que se move no tempo de Deus e traz para agora. E a pessoa, então, muito mais do que ser curada, ela é curada de modo instantâneo. Tudo isso está à disposição, contanto que a gente canalize a fé dentro do entendimento correto. Orar por um milagre, mas não ter esse entendimento, faz com que a fé fique pulverizada num conceito subjetivo de milagre. Por isso que alguns nunca experimentam e outros experimentam de forma paliativa. Esta área tem tanta coisa para falar, o tempo não vai me permitir, mas eu quero deixar claro que é um processo de ativação, de despertar, de acordar o nosso espírito na comunhão com o Espírito Santo de Deus. Pedro, quando ouviu Jesus a primeira vez, estava lavando redes. Jesus disse, deixa tudo bem e segue-me. Ele teve um testemunho muito intuitivo no espírito dele de que Jesus era um cara sério e ele tinha que seguir Jesus, sim ou não? Teve. Mais tarde, Pedro viu os dons e as operações de cura através de Jesus. Esteve exposto a inúmeros ambientes de milagre e de libertação, em que Jesus orou, ministrou, exorcizou. Ele esteve exposto a essas radioatividades de glória, sim ou não? Pedro esteve exposto a todos esses episódios. Dos 12 discípulos, 3 subiram ao monte e viram Jesus sendo transfigurado. Uma experiência mística acima da média, que 3 dos 12 presenciaram. Ou seja, Pedro estava lá. Quando descem da transfiguração, havia um endemoniado brabo no pé do morro. Pedro presencia Jesus expulsando esse demônio. Mais tarde Jesus pergunta, o que eles dizem que eu sou? Um diz que é Elias, outro diz que é a reencarnação de João Batista. E vocês o que dizem? Pedro é o primeiro a dizer, tu és o Cristo, o Messias, o ungido, aquele que haveria de vir. O que Jesus responde para Pedro? Bem-aventurado és, irmão Bar-Jonas, que não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Ora, Pedro já tinha uma comunhão com o Espírito Santo de Deus. Pedro já estava tendo uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Pedro já estava tendo um descortinar, um despertar do Espírito dele como ser humano, como a pessoa do Espírito Santo de Deus. Mais tarde Jesus ora, dando a eles poder para ele, de 2 em 2, curar enfermos e expulsar demônios. Agora esse Pedro já está expulsando demônios e operando milagres de cura, não pelo poder que há em Pedro, mas pela autoridade que há em Jesus, no nome de Jesus, através de Jesus. Agora, Jesus morre.
ressuscita dos mortos. João capítulo 20, ele se manifesta para eles e diz assim: paz seja convosco. Aí logo após a ressurreição, diz o texto bíblico que Jesus sopra o Espírito Santo sobre eles. Veja que são níveis de glória, níveis de unção, níveis de intimidade e comunhão do espírito humano com o Espírito do Santo Deus, que vão se intensificando, vão crescendo, vão se somatizando, vão se acumulando. Se eu tenho a habilidade de depositar e acumular na minha alma lixo, pecado, iniquidade, e a medida da iniquidade transborda na presença de Deus, diga: eu também tenho a habilidade de acumular glória, unção, poder, habilidade do Espírito Santo de Deus. Aí, agora eles vão poder sair para pregar, porque Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Não, Jesus diz assim ainda: permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí eles são revestidos de poder. O dia do Pentecostes chega, ficam embriagados, começam a orar em línguas, falam de 9 a 8 idiomas terrestres, sem ter estudado esses idiomas terrestres, pelo Espírito. E o fogo cai, ora em línguas, e remanaia, e lá basura errar. Agora acabou. Não acabou. Começa a ler Atos dos Apóstolos, começa a ver que agora tem uma segunda visitação, uma terceira visitação, uma quarta visitação. Pedro está entre os gentios pregando, e a mesma experiência que aconteceu no cenáculo com Pentecostes, o mesmo episódio, o mesmo fenômeno se repete entre os gentios, e eles começam a ter ondas e ondas, e infusões de glória e de dons e de poder e do Espírito Santo de Deus. Quando isso vai acabar? No dia que Jesus voltar e nós nos encontrarmos com Ele nos ares, ou no dia que você se cansar de buscar isso em Deus e entrar num estado de passividade religiosa. Tá bom, é o suficiente, Deus não queria curar mesmo, vai ver que não é a vontade dele. Essas estruturas de pensamento mentirosas também impedem o crescimento e o desenvolvimento do homem espiritual, para que ele não alcance a estatura do varão perfeito. Intuição. Hebreus 4, 12 e 13 diz: homens e mulheres maduros, aptos para discernir o bem e o mal. O alimento sólido é para os sólidos, os maduros. O alimento leitinho é para os recém-convertidos. Quem são esses que estão aptos para o alimento sólido? Aí Hebreus diz, no capítulo 4, 11, 12, 13 ali: pessoas capazes, aptas de discernir o bem e o mal. Está aí na apostila, a referência textual, depois você sublinha na sua Bíblia em casa. Essa capacidade de discernir o bem e o mal seria somente a irmã Rita Cabelo de Fogo, que é uma intercessora peso pesada, que possui essa habilidade? Ou será que qualquer pessoa que nasceu de novo e tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro dela pode se mover no discernimento intuitivo? É nessa área da intuição que os dons de revelação operam. Já viu essa palavra? E ele tem um ministério de revelação. Ele revela tudo. É um profeta que olha para você e diz todos os problemas da sua vida. Existem pessoas assim? Claro. Eles são assim porque Deus limitou a operação do poder dele no ministério desse homem somente aos dons de revelação, palavras de sabedoria, palavras de discernimento e discernimento de espírito? Ou ele tem um ministério assim porque ele vem de um ambiente pedagógico, religioso, familiar, ele vem de um treinamento de uma denominação que só acredita e só exercita esse tipo de dons? Ele tem um ministério hoje que só revela o problema das pessoas, e ele olha e é um profeta que tem discernimento para dizer o que está acontecendo na vida da pessoa? Porque Deus só deu isso para ele? Ou é porque estava ao alcance das mãos dele todas as 9 dimensões de manifestação do dom do Espírito Santo? Mas ele vem de um ambiente pedagógico pentecostal, onde ele só cresceu vendo o profeta entregar recado, e ele nunca viu alguém receber dente de ouro. Então quando ele vai num culto de um outro que olha e recebe dente de ouro, ele diz: isso é do diabo, isso não pode ser de Deus, porque lá na cova da onça eu só vi profeta entregar recado. Nunca vi ninguém orar para alguém vomitar uma bola de cabelo ou um pedaço de câncer.
Então esses filtros culturais, esses filtros familiares, esses filtros denominacionais determinarão aonde nós iremos chegar no mundo espiritual e em nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus. São essas mandingas teológicas que limitam o sobrenatural de Deus na nossa vida. Mas o entendimento apostólico e profético, ele tem essa habilidade de enxergar os dons de uma forma macro e não enxergar os dons como um evangelista de milagre enxergar os dons de uma forma mais ampla, mais plena, e dizer para você, da mesma forma como Paulo disse: todos podem profetizar. Eu te garanto nessa tarde, se você aplicar o seu coração e exercitar em oração, em comunhão, todos podem curar enfermos, todos podem orar em línguas, todos podem ter palavra de sabedoria, ter palavra de conhecimento, ter discernimento do Espírito, todos podem interpretar línguas. Não estou dizendo que todos são obrigados, estou dizendo que estar ao alcance das mãos de todos por esta comunhão interior do nosso Espírito com o Espírito Santo de Deus. Mas eu ainda não recebi o dom de línguas. Então você nunca entregou a sua vida a Jesus. Não, eu já entreguei a sua vida a Jesus, tenho meu nome escrito no livro da vida, tenho a certeza de que fui selado pelo Espírito Santo. Se você já foi selado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus já habita em você. Sim ou não? Sim, claro que sim. Então a língua estranha já habita dentro de você. Até hoje você não aprendeu a liberar, a manifestar, a render-se à operação delas com intensidade e poder, com violência. E na hora que alguém vai orar em línguas, é tanto lixo somatizado na tua alma, tantas experiências frustrantes e constrangedoras do passado, que isso gerou em você uma fortaleza espiritual, demoníaca, emocional, contrária aos dons. Então quando começa a gritaria, você se levanta e vai embora, porque alguém disse algum dia no passado que mais espiritual é o que ora em línguas, ou menos espiritual o que não ora em línguas. Mas a Bíblia não diz isso, os religiosos dizem isso. Deus te trouxe aqui para tirar esses lixos e essas mandingas da superstição histórica, denominacional ou teológica, e fazer com que você seja livre em comunhão e em adoração a Deus. Nessa área da intuição, qualquer um pode ter uma revelação profética, qualquer um pode ter uma intuição. Mulheres são mais intuitivas do que homens por natureza. Quantos homens chegam no gabinete pastoral e dizem assim: pastor, eu estava orando e tive uma intuição de que o meu filho está nas drogas? Difícil. Quantas mães estão em casa lavando louça e possuem uma intuição de que o filho não foi para a escola, foi para o fliperama jogar videogame? É ou não é assim? É estatístico isso, é mais frequente nas mulheres, porque a mulher por si só, ela é um ser intuitivo, ela está mais ligada nesse aspecto do mundo espiritual, ela tem essa área do intuição do espírito dela mais exercitada do que o homem. Isso não quer dizer que os homens não possam exercitar e desenvolver. Por que Maria Madalena e as Marias que presenciaram a ressurreição de Jesus não tiveram dificuldade de crer? E enquanto quando elas iam comentar o fato com os homens, os casca-grossa, os apóstolos, foi difícil para convencer eles, porque elas têm a intuição, que é essa antena espiritual que nos conecta ao mundo espiritual mais privilegiada. Toda mulher tem essa vantagem. Os 5 sentidos do espírito humano, Hebreus 5,14. Da mesma forma como existe olfato, tato, paladar, degustação e visão no físico, na alma, no psique, existem essas 5 operações no espírito. São 5 portas de entrada por onde demônios entram na alma de um cristão. São 5 portas de entrada por onde a unção de Deus entra na vida de uma pessoa. Quando Jesus olha com olhos como chama de fogo, é justamente pela janela da alma ele manifestar o seu poder e penetrar a nossa alma. Então esses 5 sentidos estão ativos. Tem pessoas aqui nesse auditório que já esbarraram em anjos e nunca alguém ensinou para elas que é possível esbarrar em anjos. Sabe aquela hora da muvuca, da glória, que a unção de Deus vem, as pessoas começam a cair feito dominó, você não precisa nem tocar, é só dizer aleluia, glória a Deus, as pessoas assim vão ser invadidas por uma radioatividade de poder. É a hora que o exército angelical está andando. Nunca aconteceu num congresso, num evento, de você estar no meio de um ginásio, que a glória está se manifestando, naqueles instantes em que os anjos estão ministrando às pessoas, de repente você anda e alguma coisa bate em você, alguma coisa esbarra em você. Aí você olha, não tem ninguém aqui para esbarrar em mim. Mas você sente o tato de algo esbarrando em você? Muitas vezes os anjos esbarram na gente, e quando o sentido de tato está exercitado,
Você os discerne por tato. Minha esposa tem muita facilidade para ver, eu os vejo mais esporadicamente. Eu tenho muita facilidade para sentir olfatos. Começo a olhar para uma pessoa, cheiro de vômito, cheiro de urina, cheiro de fezes. Eu consigo discernir o demônio pelos aromas. Começo a olhar para uma pessoa, os demônios saem. Agora eu começo a orar pedindo que o Espírito de Deus encha ela com o Espírito Santo de Deus. É comum eu sentir cheiro de mirra. Não é que ela estava com mirra. Foi o sinal que Deus me deu. No meu nervo olfativo, o cheiro de mirra. No meio da adoração, no meio do louvor, no meio do congresso. Quantos já entraram no ambiente de adoração e tinha um cheiro de jasmim, tinha um cheiro ali de vinho novo, tinha um cheiro ali de algo místico que você não sabe explicar, mas sabe que cheirar. Quem já sentiu esses aromas no meio da adoração da igreja? Levanta a mão, balança a mão assim. Está vendo como não sou o único doido do auditório? Está cheio de doidos juntamente comigo. Aleluia! Os 5 sentidos do tato. Ver anjo, ver demônio é o básico. Depois dessa dimensão, vem os outros exercícios do tato a serem exercitados e aperfeiçoados. Por fim, existe a herança espiritual, o DNA, o RNA. É quando o nosso código genético, e é nessa área do espírito humano onde os demônios o manipulam e colocam as informações de legalidade, aonde no futuro eles vão reivindicar um infarto cardíaco, um câncer, uma bancarrota, uma falência, um roubo, um espírito vingador do sangue. É nessa área do RNA, do DNA, do espírito humano, que vem essas informações gravadas. A experiência com o sangue de Jesus, a obra redentora da cruz do Calvário, também redime e limpa o RNA, o DNA da nossa identidade espiritual, da nossa trinca de cromossomo mística espiritual. Existem alguns textos importantes para você entender. 1 Coríntios 15, 40 a 45 fala sobre corpos celestes, corpos espirituais e corpos naturais. Esta área é a comparação entre o que nós entendemos por um corpo natural com o que nós podemos experimentar num corpo espiritual. Márcio está por aí? Alexandre, vem para cá. Quero que o Alexandre comece a dedilhar o teclado. Porque eu não vou ficar aqui metralhando vocês com informações que, se vocês lerem a apostila, vocês vão tê-las. Mas sobre esse fundamento que eu dei para vocês, eu vou fazer um exercício de ativação profética. Nós vamos fazer juntos um exercício de ativação profética. Deus vai abrir os seus olhos espirituais. Ele vai te revelar como é que está o cálice de ouro, o cálice da comunhão aqui dentro. Primeira vez que Deus me revelou esse cálice de comunhão, eu vi um cálice, um trono, um sofá, uma televisão, um computador. Eu vi um monte de bugiganga velha em cima de um trono de ouro. É como se Deus estivesse dizendo assim: você quer que eu seja entronizado na sua vida e sente nesse trono aí, mas nessa área que é minha, de comunhão contigo, você tem colocado e priorizado 1 milhão de outras coisas. Aí eu comecei a chorar, caí no chão, fui arrebatado. Eu não sei o que Deus vai mostrar para você, eu não sei o que você tem aí no seu cálice da comunhão. Às vezes Deus não tem lixo para mostrar, às vezes Deus tem lixo para remover. Eu não sei como está o cálice da comunhão. Eu só sei de uma coisa: nessa tarde, a hora que você se conectar a Deus através da adoração, da intercessão, esse cálice vai ser lavado e purificado com o sangue de Jesus. E se tiver alguma coisa que contamina, que impeça, que minimize, vai ser retirado agora. Se existe alguma culpa somatizada na alma, alguma fortaleza de autocomiseração, algum pecado socialmente terrível e abominável, matou o cachorro da esposa e esquartejou numa caixa de sapato, a sogra, um pedófilo, um adúltero, um homossexualismo, um homicida, não importa, ele vai ser removido e esse lixo vai sair do cálice da comunhão, porque é essa culpa que te impede de se achegar com ousadia e interpretez junto ao trono de Deus, crendo que Deus é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. Então, vai ser retirado. Se não tem nada, você vai receber novos níveis de glória
nesse cálice de ouro? Até quando eu vou receber? Até quando esse cálice transbordar? Você vai orar o tempo todo, seja com o seu entendimento, invocando o poder de Deus, ou seja com a sua espírito, ou com sua alma, o seu entendimento, ou com o seu espírito, em línguas estranhas. E a única coisa que você vai ter é esse quadro profético, essa visão. Alguns têm essa visão de olhos abertos, como se fosse um filme projetado na parede. Outros têm essa visão de olhos fechados, como se fosse uma fotografia profética na mente. E Deus vai se relacionar com você através disso. Como é que está o cálice de ouro? Como é que vai ficar o cálice de ouro? Vai transbordar a comunhão. Quanto mais vinho nós transbordarmos desse cálice, mais intensa e profunda será a experiência com Deus. Quando é que o poder de Deus nos pega e rompe o milagre? Aquilo que estava no céu se materializa na terra. Quando o cálice transborda. Pastor, eu estou há 21 dias orando no propósito. Ok, no final desses 21 dias, esse cálice vai transbordar. Pastor, eu estou há 7 dias orando no propósito. No final desses 7 dias, o cálice transborda. Quando o cálice transborda, os anjos têm algo para trazer dos céus e manifestar na terra dos viventes. Eu estou com um papel aí, uma documentação enroscada na justiça. Eu tenho que liberar isso. Eu não posso orar por todos os problemas da justiça de todos vocês, porque orações genéricas não canalizam a fé. Eu posso ensinar cada um de vocês a fazer a sua oração. Esporadicamente eu posso unir a minha fé, a fé de outros, para ajudar em necessidades específicas. Nada de errado nisso. Mas não é uma oração subjetiva. Deus abençoa agora todos os que se inscreveram na escola de ativação profética, que eles alcancem as vitórias e as bênçãos. Nada de subjetivismo. Dê nome ao pecado, dê nome à bênção que você quer receber. Dê nome específico ao pecado que você está confessando. Dê nome específico à bênção que você está manifestando das regiões celestes em Cristo Jesus na tua história, na tua vida, na tua casa, na tua empresa, no teu business, no teu fígado, no teu rim, na tua coluna, sei lá onde vai manifestar o poder de Deus. É esse cálice que transborda que faz isso acontecer. Se você estava pranteando, se você veio aqui abatido, com o espírito triste e cabisbaixo, prestando vestibular para o cemitério, como um fio de prata, cadeia de prata, quase se rompendo para você clinicamente morrer e seguir a mansão dos mortos, eu quero dizer uma coisa: o vestibular para o cemitério foi reprovado. Você não vai passar. Você não foi aceito na cova da onça. Você ainda tem um projeto, uma identidade, um destino. Você ainda tem um potencial profético em Deus para cumprir na terra dos viventes. Nem todos morrem no tempo de Deus. Mas é esse exercício de fé proativo que reage e reverte as circunstâncias. Quantos estão prontos para verem o seu cálice de ouro no seu interior? Solte os objetos da sua mão, se coloque em pé e venha para o altar. Excelente. Venha para o altar, se coloque aqui. Você vai orar o tempo todo com a mão no estômago, assim, no alto do estômago. O tempo todo você vai orar com a mão assim. Dessa vez você não vai orar aberto, não vai orar botando a mão na cabeça, nada. Aqui no estômago, no cálice de ouro, no cálice de ouro. Vem aqui, vem ao altar, vem bem juntinho aqui. Põe a mão aqui. Se você tem acumulado iniquidade, segundo a descrição de Gênesis, capítulo 15, versículo 16, essa tarde, esse cálice de iniquidade vai ser perdoado, esse lixo vai ser removido, e o sangue de Jesus vai lavar e purificar esse utensílio de ouro. Se você tem acumulado ações de graça, intercessão, continue adorando, louvando e gerando essa visualização da fé para que ela se materialize na terra dos viventes.